Olá pessoal, bom dia. Hoje, dando continuidade às análises de ações, Bolsa de Valores, especificamente da B3, hoje eu vou falar do Banco Itaú, né, que é o sigla ITUB4, né, e vamos levantar alguns dados para a gente conhecer mais a empresa, né, e, no caso, avaliar se é interessante fazer a compra ou não da ação nesse momento. Tem aqui um pequeno histórico do banco, né? O caso começou nos anos 40, teve um grande desenvolvimento também com aquisições de outras empresas, depois se formou a holding Itaúsa, né? Que também está listada na bolsa. E 2008 foi um grande marco, no caso com a fusão do Itaú com o Unibanco. E atualmente o nome é apenas Itaú e é um banco já bem consolidado no país, né, com 70 milhões de clientes, bem número bem considerável. E em 2026 ele apresentou esse lucro, né, de 12,4 bilhões. Então é um dos, no caso na Bolsa de Valores, está na lista das 10 empresas mais valiosas da Bolsa, né? Então não é uma empresa que a gente possa desconsiderar, né, em termos de tamanho. Em termos de números, a gente vê é, essas informações, né? No caso, a relação do preço da ação com o lucro de 10,25 vezes, que é considerável razoável, né? No caso, a relação do preço com o valor patrimonial da empresa tá em 2,25 vezes, é razoável e mostra que as pessoas têm interesse em manter essas ações na carteira, né? Essa relação EV/EBITDA não é interessante para se levar em consideração para bancos. A margem bruta está em 35,55, também não é interessante para se levar em conta para bancos. Também margem EBITDA, mas já a partir do ROI, né, de 21,93 é um ROI muito bom. Então, até mostra que justifica essa relação de preço e valor patrimonial acima de 2. O ROI de 1,48, que é considerado por estudiosos como compatível, né, para uma atividade de banco. O dividend yield dele é excelente, né, 8,3, que eu até falei ontem que quando uma empresa tem um dividend yield acima de 6, já é para se levar em conta, né? Já é um patamar interessante para se considerar. E, no caso, esse payout mostra que os lucros que a empresa gera, né, nos períodos de avaliação, esses lucros estão sendo mais usados para o pagamento dos acionistas. No caso, como o Itaú já é um banco consolidado, ele não está mais fazendo assim o uso do capital para novos investimentos, para crescimento, porque já é um banco, como eu falei, consolidado no país. Então, por esse motivo, ele acaba vendo os resultados financeiros como uma possibilidade de distribuição para os acionistas. Um fator interessante para um banco, né, que se avalia muito é a questão da inadimplência. E a gente tinha comentado do Banco do Brasil que estava com a inadimplência mais elevada, pela questão do crédito que ele faz para a área do agro, né? E no caso do Itaú, ele está com 1,9%, e apesar de ter uma carteira de crédito alta, né? 1,5 trilhão de reais, e só 1,9% é considerado como dinheiro que é, no caso,
fruto da inadimplência dos tomadores de crédito. Então, mesmo com a taxa de juros do Brasil sendo tão alta, né, que dificulta para pessoas conseguirem cumprir, né, seus pagamentos, então o Itaú está com esse fator levado em conta, e isso torna realmente interessante, né, a empresa. Para um banco, né, quando a gente vai tomar a decisão de começar a investir ou não, a gente tem esses fatores que a gente deve levar em consideração, porque isso pode facilitar o crescimento do banco ou não, né? No caso, a taxa Selic, né? A taxa de juros, porque o banco consegue muito dinheiro através dos empréstimos, né? As pessoas comuns, né? Geralmente não têm um alto capital à disposição por conta própria e acabam recorrendo aos bancos para os financiamentos, né? No caso, compra de veículos, compras de imóveis, reformas de empresas, né? Então, se a taxa Selic está alta, o banco, no caso, poderá ter um lucro grande, porém corre o grande risco da inadimplência, porque os juros compostos, o empréstimo, se ele não for pago, ele vai acabar crescendo muito e aí as pessoas acabam sem conseguir cumprir seus pagamentos, né? Questão da inflação também, porque a inflação faz com que as pessoas percam, né, esse poder de compra, o capital perde valor, então é algo que deve se considerar um, de um modo macroeconômico. O PIB, o crescimento, né, que aí vai mostrar se as pessoas estão com mais condições financeiras para usar o dinheiro, para tomar dinheiro emprestado, o desemprego e renda, né, consequentemente, a inadimplência, a política fiscal do país, a questão do câmbio, né, que aí faz com que os produtos se tornem mais caros e aí pode gerar dificuldades ou facilidades para que as pessoas tenham acesso aos produtos, e isso pode encarecer, né, o, o dia a dia das pessoas. Os juros internacionais, né, que faz com que alguns investidores acabem procurando ou não investir num país como o Brasil, ou se os Estados Unidos e a Europa aumentam as taxas de juros, os investidores conservadores irão aportar mais capital lá do que aqui. Os ciclos de crédito e a regulação bancária, né, que no caso, se através da política houver mais facilidades para os bancos, eles vão procurar colocar mais capital através dos empréstimos, e mais se a regulação se torna muito dura, eles acabam, no caso, consequentemente, evitando isso e dificultando essa circulação de dinheiro nas intermediações, né? Então, são esses pontos para levar em consideração. São pontos que estão conectados, né? Por isso a complexidade do assunto. Então, é bom sempre estar procurando se informar de como anda a situação macroeconômica, não só no Brasil, como no mundo, né? Porque todo mundo está conectado hoje em dia. Aí, por fim, esse quadro que eu gosto de falar, para os investidores, que poderia ser um valor onde a ação do YouTube estaria barata, né? Então, no caso, se ela está abaixo de R$ 38, seria considerado barata. Entre 38 e 46 é razoável uma entrada, e acima de 46 já seria considerado cara em relação àqueles números que a gente tinha informado, né? Então, para isso tudo também depende do perfil do investidor, como eu falei. Se o investidor está buscando uma compra e para uma saída e venda no curto e médio prazo, então seria interessante aguardar uma queda de preço para entrar. E se é um investidor que deseja ter o Itaú na carteira, por considerar que é um banco consolidado, e realmente né? Tem mostrado ao longo dos anos que é um banco consolidado. Então é interessante fazer
a entrada é só questão de escolher, né? Qual região de preço é interessante. E, mais uma vez, isso não é de jeito nenhum uma recomendação, né? Porque eu estou levantando informações onde o investidor pode é, pensar, avaliar e ver se é interessante para ele, porque cada investidor tem seu modo de raciocinar e deve levar em consideração esses fatores que eu estou citando aqui na hora de fazer a compra, ou se já tem as ações na carteira, ou a saída, ou aumento de posição. Então é isso. Eu peço que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal para ir acompanhando no dia a dia essas informações que eu estou trazendo. Eu estou fazendo essa diferenciação de não falar apenas de preço, buscar é, trazer as complexidades sobre as empresas, o que faz com que elas tenham valor ou não, tenham dificuldades ou não. E aí, por isso que é interessante fazer esse acompanhamento aqui no dia a dia das ações, porque eu vou buscando mais informações no mercado para colaborar com vocês. Eu me coloco à disposição para ajudar, para tirar dúvidas e desejo a todos um bom dia e um bom trabalho.